Olá, como vai você, meu querido irmão, minha querida irmã? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e toda a sua família. Este programa chama-se Semeando Vida e eu me chamo Isaac Castiel. E é com uma alegria imensurável de todo o meu coração e um prazer enorme que eu quero compartilhar mais um vídeo com você. E vamos falar um pouco sobre os atributos de Deus. Nós temos os atributos incomunicáveis da parte de Deus e os atributos comunicáveis. Vamos então ao primeiro atributo de Deus, a aceidade. A aceidade significa que Deus é autoexistente. Deus não necessita de nada para continuar a existir, ou seja, Ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que Ele é, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Glorificado seja o nome do Senhor, através de seu Filho Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obviamente, a aceidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. É o que diz o salmista, no Salmo 92, 1 e 2, escrito por Moisés. O segundo atributo incomunicável de Deus é a eternidade. Significa que Deus sempre existiu. Deus não foi criado por ninguém, está acima de qualquer limitação de tempo. Ele não tem começo nem fim e existe sem sucessão de momentos, ou seja, para Deus não existe passado, não existe presente e não existe futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade. Meu irmão, minha irmã, para Deus tudo já teve fim. Para Deus o início é o fim e o fim é o começo. Ele é eterno. O terceiro atributo incomunicável de Deus é a unidade. Significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não se contradizem a esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível. Está em Deuteronômio verso 6:4, Efésios 4:6, 1 Coríntios 8:6 e 1 Timóteo 2:5. Você pode constatar através do cânon sagrado. O quarto atributo incomunicável de Deus é a sua imutabilidade. Significa que Deus não muda jamais, ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração, e Ele não muda. Glorificado seja o nome do Senhor. De forma alguma, Deus não muda. Os seus propósitos e suas promessas são eternos e não mudam. É imutável. Aqui é importante nós aprendermos e entendermos que qualquer tipo de alteração que as Escrituras pareçam sugerir são apenas figuras de linguagem, para que nós, seres humanos, possamos compreender de forma mais didática o relacionamento dele comigo e com você. O quinto atributo incomunicável de Deus é a sua infinitude. Significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Você pode verificar e constatar no livro de 1 Reis, capítulo 8, versos 27. Em Atos, capítulo 17, versos 24 e 28. Glorificado seja o nome do Senhor, eterno é o seu nome. A onipresença de Deus significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço e pelo tempo. Sua presença é infinita, de modo que Ele está presente em toda parte, com toda a sua plenitude do seu ser. É o que diz o Salmo 139. Glorificado e exaltado seja o nome de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, eterno, imutável. A onipotência de Deus, outro atributo incomunicável de Deus, significa que Deus possui todo o poder, isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e é capaz de cumprir todos os seus propósitos. Você pode verificar e constatar no livro de 2 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, versos 6:18, e no livro de Apocalipse 1:8, escrito por João. A onisciência de Deus, outro atributo incomunicável de Deus, significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação de ninguém,
bem como nunca possui dúvidas. Salmo 139, Salmo 147, versos 4. Deus sabe até o que nós vamos pensar, sabe até o que nós vamos falar. Glorificado seja o nome do Senhor. Que nós possamos colocar bons pensamentos, tudo que é puro, verdadeiro e honesto em nossos pensamentos, tudo que for puro em nossa boca, em nossa língua, que seja para glorificar o nome do Senhor. A soberania de Deus é o nono atributo incomunicável da parte de Deus, pertencente ao seu ser. Isso significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana e nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. É o que diz o livro de Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo, versos 2, 12 e 13. Meu irmão, vamos a outro atributo agora comunicável da parte de Deus, que é o amor, que é o dom supremo. A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor. 1 João 4, versos 8. O amor, como um dos atributos de Deus, deve ser entendido, sobretudo, pelo aspecto de que os escritores do Novo Testamento chamaram de amor ágape, isto é, um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo em que revela grande afeição, também revela cuidado, revela zelo, revela correção e abnegação. O amor de Deus é justo. O apóstolo Paulo escreveu que o amor de Deus é derramado no coração dos cristãos genuínos, Romanos capítulo 5, versos 5. Certamente a maior manifestação do amor de Deus foi enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim, para morrer por você, nós pecadores. Este ato imerecido é designado como graça, favor imerecido. Aqui, mais uma vez, vale ressaltar que o atributo do amor não anula os atributos da santidade, da justiça e da retidão. Outro atributo de Deus comunicável é a bondade. Este atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para com as suas criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade de que tudo o que Ele faz é essencialmente bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda. A misericórdia, outro atributo comunicável da parte de Deus. A misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor e revela a compaixão e piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Efésios 2, versos 4 e 5. Na verdade, além da misericórdia e bondade, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como, por exemplo, a benevolência, a benignidade e a longanimidade. A sabedoria significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte de toda a sabedoria. O profeta Daniel expressa ao dizer que dele são a sabedoria e a força. Além disso, devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria dos homens. A justiça, outro atributo comunicável da parte de Deus, significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Em Deus não há injustiça. Em Deus não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele é sempre correto e seus juízos são perfeitos. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o seu nome. A justiça está ali em alguns capítulos e versículos do cânon sagrado, Salmos 11:7, Daniel 9:7 e Atos 17:31. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos a santidade, outro atributo comunicável da parte de Deus. Significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. Isaías 40, versos 25 e outros capítulos do cânon sagrado. Você encontra também João 17:11, Apocalipse 4:8, a santidade de Deus. O atributo da santidade em Deus exige que os pecadores estejam separados dele, a menos que estejam justificados pelos méritos de Cristo, sendo feitos nele santo. A veracidade de Deus significa que Deus
e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável, de modo que ele é o próprio Deus verdadeiro. O atributo da veracidade também expressa a fidelidade de Deus, ou seja, tudo o que ele revelou de si mesmo é genuíno, e por ser fiel, ele nunca fará nada que afronte a sua própria natureza ou contradiga a sua palavra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A liberdade significa que Deus não precisa de nada nem de ninguém para fazer o que ele quer, ou seja, ele é completamente livre para executar sua vontade de acordo com a perfeição de sua natureza, ou seja, apesar de ser completamente independente e livre, isso não significa que ele seja livre para pecar, para mentir, para deixar de ser Deus ou mesmo morrer, pois tais coisas contrariam o seu próprio ser. E o último atributo comunicável de Deus diante de tantos outros que existem é a paz. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio ou em qualquer uma de suas ações não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gideão entendeu isso muito bem quando disse que o Senhor é paz. Glorificado seja o nome do Senhor. Oremos, porque Deus é Deus e não há outro igual a esse Deus tão maravilhoso. Senhor, glorifica o teu nome. Bendito tu és. Pai, não há palavras para expressar, Deus, o que tu és. Tu és absoluto. Não se pode se explicar a tua existência. Glorificado e exaltado seja o teu nome, através do teu Filho Jesus Cristo, a quem tu nos deste para salvar toda a humanidade. Não há palavras. Pai, santo, santo é o teu nome, irrepreensível é o teu nome. Abençoa esse irmão, essa irmã que está ouvindo esse vídeo, que o Senhor vá de encontro àquele que ainda não te conhece. Expresse, Deus, os teus atributos. Deus, e que a vida dessa pessoa esteja totalmente consoante, não a vontade dela, não a minha vontade, nem a vontade dela, mas a tua soberana vontade, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Só tu és Deus. É que eu te oro, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, deixe aí seu like, compartilhe esse vídeo e que o Deus Todo-Poderoso te alcance. Em nome de Jesus. Amém.